Fala pessoal, bom, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast Conexão Varejo, um podcast que conecta pessoas e projetos, pessoas apaixonadas por pessoas e pessoas apaixonadas por varejo. Eu sou Rodrigo Faria, executivo de franquias e negócios há 20 anos e sou o host desse programa. Bom, a gente já teve episódios incríveis aí nessa temporada. Então, se você ainda não nos segue, acompanhe os nossos canais, a gente está tanto no YouTube quanto no Spotify, né, em vídeo e em áudio, e nos sigam ali para as próximas histórias, aí, as próximas oportunidades, além daquelas que a gente já gravou. Bom, nosso convidado de hoje é um amigo super querido, uma pessoa que eu admiro, né? Ele é empreendedor e investidor na área gráfica de educação e tecnologia, é presidente da Alpha Graphics Brasil, sendo franqueador e franqueado ao mesmo tempo, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso, né? É uma rede que ela está presente aí em 50 países e com 3 mil unidades por todo o mundo. É diretor, né? Ou, como ele diz, está como diretor de marketing e comunicação da ABF, né? Associação Brasileira de Franchising, e diretor de novos mercados da ABGraphic, que é a Associação de Indústria Gráfica. Tem mais de 25 anos de experiência em varejo e em franchising, foi consultor, né, de grandes consultorias como a Francap e a Xerto, né? Também trabalhei lá em momentos distintos ali, mas fez projetos de consultoria para grandes empresas de diversos segmentos e portes. Participa de projetos sociais super bacanas aí, como a ONGados, né, Cooperativa You Green e outras. É autor de livros, né? Eu estou aqui com o Franchising Estoico, mas eu tenho também o Vacina de Produtividade, que são livros super legais, e em fevereiro esteve com a gente na nossa convenção de franqueados e foi uma troca muito bacana ali com a nossa rede. Bom, para quem acompanha nosso podcast, aqui a gente fala de conexão, né? E aí, por mais que a gente tenha atuado nesses últimos 20 anos, né, da minha parte no mesmo segmento, a gente passou por mesmas empresas, né, Associação Brasileira, a Xerto, etc., mas em momentos distintos. Foi mais recente que a gente se conectou, quando naqueles convites absurdos que a gente faz, né, para os amigos, a gente falou de correr uma ultramaratona de 75 quilômetros e tempo depois estávamos lá, a gente correu por horas, né, sofrimento, resiliência, e os dois saíram com medalha lá, uma superação super legal. Então, tenho o maior privilégio de apresentar um xará. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Abreu. Obrigado você. Obrigado pelo convite. Bom, aqui é um bate-papo, fica super à vontade, mas eu quero começar, né, foi recente, nem tão recente assim, você fez um post sobre aquele marco, né, na vida dos 50 anos, e foi um período ali que você publicou livro, correu uma ultramaratona, né, comigo, 75 quilômetros, mais de 10 horas ali correndo, estava na BF e tal. Zerou a vida ali, ou ali era só o começo do que ainda tem por vir? É só o começo. É uma continuidade. Eu acho que é importante esses marcos, né? Óbvio que falar da ultramaratona, da minha participação na BF, ela, ao completar os 50 anos, é relevante, mas eu tenho os marcos que eu fiz com os 40, com os 30. Agora, o meu desafio, Rodrigo, é criar, não esperar tanto para criar marcos. Então, eu vou criando talvez marcos aí semestrais, anuais ou quiçá diários. Legal. Tem a ver com o pensamento de franchising estoico, do estoicismo, né? Tem, porque a gente partir do princípio da vida do presente, mas nunca se esquecer de que, tá bom, a única certeza é que todos nós vamos morrer, a gente só não sabe o quando. Então tem até um ajuste de uma expressão quando dizem que você vive o dia como se não houvesse amanhã. Ele tem às vezes uma leitura até de você viver de uma forma irresponsável, de você fazer tudo de qualquer jeito, porque amanhã não sabe o que acontece. Não é isso. O que a filosofia estoica traz de ensinamento é nós fazermos o nosso melhor todos os dias. Então é dessa forma como eu faço, equilibrando o trabalho, equilibrando com a família, equilibrando com o esporte, mas também com muita diversão junto. Muito legal. Bom, você esteve com a gente na convenção dos franqueados, né? A gente estava com o Danilo ali, o professor Danilo, que fala muito sobre isso do desenvolvimento humano, da evolução pessoal. E eu acho que tudo isso não só, e talvez
principal motivo pela admiração aqui, aquilo que a gente traz para a vida pessoal, ela reverbera no mundo profissional, né? Não tem como ser pessoas diferentes, querer evoluir em âmbitos diferentes, né? Você acaba evoluindo no todo. E acho que uma das coisas que para mim sempre trazia o seu nome como uma referência até antes de a gente se aproximar é a questão do relacionamento que você tem com a sua rede, né? Seja pelos projetos que você já divulgou e publicou, pelo livro da Vacina de Produtividade que eu acompanhei. A que você atribui essa evolução e esse nível de parceria que você tem? É a sua relação de ser ao mesmo tempo franqueador e franqueado? Essa empatia ao entender que se você pode ser melhor, quem está com você também pode ser? De onde que vem todo esse contexto? Eu creio que é uma junção. Eu posso até já dar um spoiler para você aqui em primeira mão, mas o meu próximo livro, ele tem exatamente uma conexão com tudo isso. Uhum. É um livro que eu junto a nossa maratona com a vida executiva, e eu chamo o livro, provisoriamente, o nome dele é Profissional Imparável, e eu trato de 42 competências que eu entendo que são as essenciais para a gente ter uma vida equilibrada, mas ser um profissional de alta produtividade. E eu creio que juntar conectar essas duas pontas, ela é importante. Então, não está ligado exatamente ao ser franqueador e franqueado, porque isso já é uma construção anterior a essa jornada. Eu creio que é muito mais você tratar questões de coerência, que um pouco também que o estoicismo nos traz, de você levar a vida da forma como você diz, então onde você une a teoria com a prática no dia a dia, mas sempre olhando de que você é apenas um átomo ali, um nada no mundo, e que tudo que está à sua volta está conectado. Então, não adianta eu, de alguma forma, querer crescer sem te trazer junto, esse podcast não existe sem outras pessoas envolvidas. Então, quando você começa a olhar que tudo roda junto, eu acho que você passa a ter um exercício de maior humildade, de empatia e de outras 40 competências que a gente precisa desenvolver para poder entregar o que a gente está propondo. Legal, bom, talvez por isso a gente buscou o nome de conexão, né? Eu acredito muito nessas premissas, eu sempre falo que o todo é sempre mais importante do que a soma das partes, ou que a própria Bíblia já trazia que a sabedoria está na multidão de conselho, e ser franquia, né, fazer parte de uma rede de franquias, é naturalmente você assumir que o coletivo ele é mais importante do que os interesses individuais, né? Então a gente tenta exercitar muito isso, talvez, né, por eu ter iniciado minha carreira na ABF, eu já tive uma escola muito boa ali para entender esse contexto, mas nem sempre assim, né? Nas redes que a gente vê do mercado, e até posso falar da minha trajetória. Hoje eu posso imaginar que o tempo que você está à frente da Alpha Graphics, a relação que você tem com os franqueados, torna essa relação mais fluida, mas eu imagino que nem sempre foi assim, né? Como que foi em tempos em que essa cultura de parceria precisava ser desenvolvida, tratada? Eu creio que tudo, em qualquer tipo de relação, qualquer tipo de conexão, a qualidade dela vai estar na qualidade dos nossos pensamentos, mas também em como ela se originou. E quando a gente fala do franchise, Rodrigo, eu sempre, um cuidado que eu peço a todo executivo de franchising, independente do momento, da carreira, do ramo que esteja, que eu destaco aqui, uma das provocações que fez eu buscar escrever o livro, se você tiver em mente que na maior parte das vezes você vai estar mexendo com o dinheiro da vida das pessoas, e que elas não vão muitas vezes ter o franchising, apesar da gente não garantir sucesso, nosso papel é minimizar resultados. Mas como começa essa relação com honestidade, com transparência, com números reais, com todas as informações de forma aberta, como não só a lei de franchising prevê, mas como uma pessoa íntegra e honesta precisa fazer, é o que leva a talvez
uma continuidade no franchise, uma vida mais longa na relação. Isso vale para qualquer tipo de relação. Como ela começou é o que vai construir aos poucos. E depois, como você é transparente na hora dos desafios, o quanto você consegue se comunicar de forma clara sobre os planos futuros. Aí é uma conjuntura também de competências que faz você criar esse elo de confiança, de honestidade no dia a dia. Então, é dessa forma. Hoje, lá na Alpha Graphics, nossa relação é muito próxima dos franqueados. Ela sempre foi próxima, mas ela não foi necessariamente sempre mares ou voo cruzeiro. Mesmo atualmente, a gente tem lojas que desempenham muito bem e lojas que não performam bem, faz parte do dia a dia. Agora, como você trata o que não está indo bem, de uma forma, de novo, direta, honesta, transparente, buscando ajudar, da mesma forma que você trata aquele que está desempenhando bem. Então, eu creio que é uma união de você pensar no bolso, no resultado do franqueado, olhar o quanto ele está performando, o quanto ele está ganhando de dinheiro, mas fazendo conexão do momento, mas eu volto a falar. Como começam as relações é o que determina muito do que onde a gente está. É interessante que a gente costuma ver normalmente duas fases, mas que acabam caindo sempre no mesmo sentido comportamental, né? A gente trabalhou em consultoria e normalmente um consultor ele entra em duas fases mais chamativas ali. Ou quando o negócio está sendo estruturado e ali você tem um desafio muito grande de gerenciar as expectativas desse empreendedor que obviamente ele tem que sonhar grande, ele tem que pensar lá na frente, ele tem que pensar em crescimento, mas entender que tem uma jornada para isso, né? Eu já estou ansioso para saber sobre o livro, porque ele deve trazer muito sobre a importância da jornada e não só da linha de chegada. E tem a segunda fase, que é quando a primeira jornada não deu muito certo, e aí chamam um consultor, uma consultoria para falar assim, como que a gente corrige a rota, né? Eu acho que esses dois cenários, eles são muito importantes, porque no final do dia, numericamente, você cria planos, e aí depois você vai buscar as pessoas que vão fazer parte disso. E quando você junta pessoas com planos, você tem todo um trabalho de gerenciamento de expectativa, de comportamentos que vão gerar ou não o resultado, né? Então eu imagino que esse talvez seja o maior desafio das redes franqueadoras, das consultorias, de você poder juntar o plano com a execução, e essa execução que ela é feita por pessoas, né? Eu imagino que em consultoria você também passou por isso, né? O que eu mais gostava de trabalhar na consultoria, no caso, antes da Alpha Graphics, na Xerto, é porque eu atuava numa divisão que era de implantação de projetos. Eu sempre gostei de viver o dia a dia, a mão na massa, que é o que distingue muitas vezes a teoria da prática. E aí você trabalha, uma expressão que você usou para mim que é fundamental, que é o alinhamento de expectativas iniciais, e você saber na hora de planejar, você inclusive saber a diferença muito clara entre o que é um otimismo, o que é o que eventualmente pode ser uma ganância. Então você ter ali um plano que seja com metas agressivas, mas sempre atingíveis. Agora, estar claro de que o plano ele vai ter atritos no caminho, como num Waze, vai ter que mudar a rota a todo momento, e aí eu creio que um dos nossos desafios é saber que é talvez uma das principais competências atuais do profissional, que eu destaco nesse novo livro, que é a adaptabilidade, a agilidade para se adaptar rápido ao que está acontecendo, adaptabilidade de comportamento, mas também a adaptabilidade digital, de você não ficar preso eventualmente a crenças limitantes ou a verdades que você ouviu a vida toda. Quer dizer, você tem que ter ajustar rápido a rota, e não ficar olhando para trás como usar o passado como aprendizado, não como sofrimento, mas se adaptar rápido e seguir o jogo. O fato é que a gente sempre diz assim, as coisas não vão sair como você planejou. Então, como você vai reagir diariamente para ir se adaptando, ajustando o plano
para chegar onde você quer, é uma das formas que eu entendo que a gente deve atuar. Uhum. E tem uma iniciativa da ABF, imagino que você participa ativamente ali do franchise íntegro, né? Que ele busca essa relação realmente de transparência, porque muitas empresas, infelizmente, ainda usam no mercado esse sonho de um empreendedor menor, que é o potencial franqueado, para poder se capitalizar rápido, né? E aí ela acaba até se capitalizando no insucesso, porque pego como exemplo o shopping center ou algumas franqueadoras que vão receber uma taxa de entrada, se o cara sai, ele paga uma taxa de saída, nisso entra outro pagando taxa de entrada, e aí você está capitalizando no insucesso da rede, né? Isso pode trazer um resultado de curto prazo, mas no longo prazo você compromete toda a viabilidade. E eu imagino que toda a premissa que está por trás do franchise íntegro é você ter essa responsabilidade com relação não só ao capital, né, esse dinheiro de uma vida, né, de um empreendedor, como a responsabilidade coletiva que você tem com relação ao negócio, né? Talvez esse seja um dos maiores desafios para você lidar dentro do mercado de franquias. A gente vê muito isso em consultoria, vê isso na associação e vê nas redes, né, que a gente atua. Eu costumo brincar, né, e o time de expansão que não me escute, que é relativamente fácil você vender franquia, né? Você pega o candidato naquele momento mais emocional dele, ele está querendo fazer acontecer, ele está sonhando lá na frente, ele acredita que agora ele vai mudar de vida e que vai ganhar dinheiro fácil trabalhando pouco, e aí você tem que falar, peraí, não é bem assim, né? Então acho que essa responsabilidade nem sempre ela é tratada pelas redes, né, como um todo. Aí é o travesseiro que vai contar no final da jornada ali o que você fez com os outros. Eu sempre tomo, de novo, a atenção de que a gente não promete não promete sucesso. Nosso papel é ajudá-lo a encurtar aprendizado, em trabalhar inovação contínua, quer dizer, fazer um trabalho de soma ao franqueado. Agora, talvez até fazendo uma brincadeira, a minha esposa também faria, eu diria assim, você faria o que você está propondo que o outro está fazendo? Você faria aquele investimento? Você está seguro com aquilo que você está propondo? Então, assim, até você exercer um pouco de empatia e não buscar o resultado através de uma venda só porque tem uma taxa de franquia. Existe uma entrega. E aí, de novo, eu vou repetir essa parte, reforçar, assim, lembra que você está mexendo com o dinheiro da vida das pessoas. Acho que se você pensar nisso na hora da venda, você vai com mais calma, vai com mais seriedade, com mais transparência, e aí os dados têm que ser abertos. A outra coisa quando a gente pensa num plano de negócios, ele tem que ser adaptado a regiões, ele tem que ser adaptado mesmo dentro de uma cidade de São Paulo, você tem perfis diferentes de bairros, de cidades, então você usar um modelo apenas e querer replicar para todo mundo, e depois, assim, e a operação depois? O caso da operação de vocês depois da implantação, tem suporte, tem logística de produtos, tem adaptação de marketing para uma construção local, então você precisa ter uma estrutura dentro do franchising que enxergue tudo isso para ir se modelando, se adaptando. Agora, a gente vê casos de grandes redes que escalaram os negócios. Vou pegar um exemplo mesmo, vou sempre citar um Boticário, vou botar um McDonald's, e entre outras que eu ficaria aqui falando, de que o problema não é crescer. O franchising íntegro, ele prega que você cresça de forma sustentável, com as informações verdadeiras. Pode crescer e deve crescer, mas de uma forma organizada e que você entregue o que você prometeu. Legal, e acho que um ponto que você colocou e que chama muita atenção é que essa é a primeira etapa, né? E aí depois você começa a percorrer essa jornada junto com o parceiro franqueado, e nem sempre as coisas saem como foi planejado, que é o ajuste de rota. E aí você falou sobre adaptabilidade, e uma das referências, né, que acredito que virou o livro do Vacina de Produtividade, foi aquele momento de pandemia, né, em que ninguém no mercado previa aquela situação, né, de lockdown, de parar todas as operações, etc. Como foi para você, como responsável de todos aqueles que dependiam de você, do negócio, da estrutura, passar por aquele momento, né? Eu imagino que
assim como eu fazia parte da gestão de uma rede de franqueados também, você não sabe nem o que está acontecendo para a sua vida pessoal profissional, imagina ter que liderar toda uma rede que está esperando a sua instrução do que fazer, né? Como que foi esse momento de adaptar um cenário totalmente imprevisível para uma rede da qual você, de alguma forma, é responsável? Bom, controle emocional naquele momento foi indispensável. Agora, o controle emocional, principalmente, por mais que em alguns momentos eu estava absolutamente abalado, absolutamente sem saber o que estava acontecendo, eu creio que o controle emocional de não demonstrar naquele momento a fraqueza aos outros era talvez uma das principais competências que eu tinha. Eu faço um comparativo no livro da Vacina de Resultados, que é o piloto de um avião. Né? Quando se você entrar ali e olhar ele com cara de pânico, alguma coisa, você vai transferir a todos. Mas na hora que fecha ali a cabine, tem que confiar nele. Então eu conto algumas histórias que ilustram essa questão de você transmitir de novo as informações com responsabilidade, com seriedade, não mentir. Agora, uma das vantagens do franchise é quando você pensa numa rede global, numa rede que o grupo, né, quando na introdução você fala, o grupo da Alpha Graphics, na verdade, são 8 marcas. E entre essas 8 marcas de franchising globais, são mais de 50 países. Qual é a parte boa que o franchising traz, que é essa curva de aprendizagem que está acontecendo? A matriz do grupo, a Alpha Graphics está nos Estados Unidos, a matriz do grupo geral está na Itália. Tem operações na China. Ou seja, a gente acabou, de uma certa forma, se beneficiando de informações à frente do que estava acontecendo. Então, quando as pessoas aqui estavam discutindo, vai ter lockdown, não vai ter lockdown, a gente sabia, cara, vai ter lockdown. Ponto. Então, a gente diminuiu a curva de incerteza. A outra coisa, vai demorar isso só 60, 90 dias. Não. Eles já estão há 90 dias e já estão dizendo que isso vai ser de meses ou de anos. Então, você trabalhar com a informação a mais assertiva possível nos ajudou a mover aquele transatlântico Alpha Graphics de uma forma rápida. Então, quando acontece o lockdown, a gente no dia seguinte já tem um e-commerce com todas as sinalizações referentes a distanciamento e assim por diante, tipo, a tudo que todos os ambientes precisavam fazer de adaptação para comunicação visual de uma forma geral e adaptação. Então, o franchising ajudou a gente a ter essa adaptabilidade rápida. Porém, você imagina que a gente, paralelamente, a gente tem nos primeiros meses uma queda de mais de 90% no nosso negócio. Os principais mercados que a gente atende, eles tiveram um fechamento completo, eventos, educação e assim por diante. Então você ter essa visão do que vai acontecer, implantar projetos, mas uma gestão de caixa que fizesse a gente sobreviver naquele momento foi determinante. Então, assim, agora o interessante é assim, todos os dias eu abria uma live ou alguma coisa, deixava o celular disponível para qualquer franqueado, qualquer colaborador da rede conversar comigo, porque naquele momento a gente precisava ser ouvido. E assim, agora eu confesso, eu falo um pouco disso no livro, de que na hora que eu desligava as lives, ou na hora que eu desligava uma ligação, eu tinha picos de energia, e aí eu tinha que de novo buscar onde eu iria conseguir resgatar a minha autoestima, resgatar a minha energia para continuar o jogo. E aí escrever foi a forma que eu encontrei. Escrever para mim foi a forma, a autoterapia para poder tirar e dizer, cara, é isso aqui que eu penso, é dessa forma. E aí eu consegui manter a rede com uma energia boa, e aí viramos o jogo. Hoje, para você ter uma ideia, hoje a gente é já 40% maior do que era pré-pandemia, possivelmente com 30% menos colaboradores, trabalhadores. Então a gente se tornou mais lucrativo, mais produtivo e reinventamos a empresa. Não, super legal. E, bom, primeiro que isso tem aquele paralelo de que não existe a pessoa física e a corporativa, né? A pessoa e ponto, né? Então, se tá bem, se tá mal, se vai buscar esse equilíbrio, ele é fundamental ali para o negócio. Eu lembro, eu tive o privilégio de passar esse momento de pandemia com o grupo da Authentic Fit, né? Que
não só eles têm essa visão de um franchise íntegro, de parceria, e aí eu lembro, o Adriano, o fundador, ele é formado em medicina, então ele também já tinha muita clareza do que aconteceria, tanto que a gente, naquele momento, tinha entrado em lockdown 1 ou 2 semanas antes de ser um lockdown oficial mesmo, porque já sabia que não seria algo muito simples de lidar. E naquele momento em que 90% das operações em shopping center, mas mesmo assim naquele primeiro momento as de rua também fechou, você leva o faturamento a zero, uma rede de franqueados angustiada, porque tem despesas fixas para pagar, funcionário para pagar, boleto de shopping para pagar, o que fazemos, né? E aí a gente entrou naquela jornada de pensar assim, o que é a nossa essência? A nossa essência é parceria, conexão, né? Então se eu acredito em parceria e conexão, como que eu pego do elo mais estruturado para o elo mais fraco e protejo a minha cadeia inteira, né? Desde a cadeia de fornecedor, porque eu tinha um fornecedor que é uma Nike, que está muito bem estruturada e que tem capacidade financeira, estrutural para passar por uma pandemia como essa, e eu tenho fornecedor de suprimentos, de logística, que talvez não receber alguma coisa poderia quebrar aquela empresa, assim como um franqueado. E aí você começa a fazer toda a estruturação de como a gente aporta para o todo, né? E aí você começa, vamos negociar com os fornecedores, prazo de pagamento, vamos negociar com os shoppings, o congelamento dos aluguéis, vamos negociar o que a franqueadora pode ceder nas cobranças, etc. E no final de toda aquela jornada, né, que foi muito maior do que os 30, 60, 90 dias que tinham sido pensados, ninguém da rede foi prejudicado ao ponto de ter que fechar as operações. Pelo contrário, naquele momento, como o mercado se abalou muito, na volta tinha franqueado preparado para absorver novas operações, fazer crescimento, e o resultado foi muito bom. Aqui também teve um case muito parecido e que conseguiu sair de uma pandemia melhor do que entrou, né? Seja em processos. Então acho que isso ensina muito, mas ele testa a essência dessa cultura mesmo, né? De parceria, de franchise íntegro, e eu acho que esse é o grande privilégio de fazer parte da rede, né? No seu caso, tanto a rede que você tem aqui, como fazer parte de uma rede internacional, né? Com experiência, com cases, com aportes. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade, mas a gente aprende muito também, né? Se tem coisas boas, porque tudo tem um lado bom, se a pandemia, que foi terrível, destrutiva e causou muito mal, mas se tem lição boa é que a gente aprendeu quem estava com a gente, quem eram os fornecedores, quem eram os amigos, quem no teu ecossistema da vida pessoal e do profissional estava realmente contigo, ou quem tinha algum tipo de conexão apenas fria, oportunista, e assim por diante. Então, eu creio que a gente sai da pandemia até mais leves, mais diretos, porque peneirou. Ficou dentro das relações pessoais e profissional, ficaram os que deveriam ficar. Então, por isso que eu acho que a gente conseguiu, a gente tem boas histórias para contar. Não foi louros, eu fechei negócios durante a pandemia, não só de Alpha Graphics, outros negócios. Um negócio, dou um exemplo real para você, um dos negócios mais, que eu posso até colocar como lindos que eu construí na minha vida, eu fechei durante a pandemia, que foi um restaurante que eu tinha, que foi um dos lugares que durante 10, 12 anos foi lugar. Eu tive a oportunidade de dar de presente para minha mãe de aniversário, para ela, um restaurante, e foi um lugar que ela foi muito feliz durante algum tempo. Mas durante a pandemia, infelizmente, principalmente quando volta uma primeira jornada, aquele lugar que era um dos lugares que ela era mais feliz na vida, se tornou um lugar que estava a tornando doente ou cheio de preocupações. Então, realiza, fecha e vai. Então, não é importante eu não passar uma visão de que foi só maravilha. Pelo contrário, como patrimônio mais se perdeu do que ganhou, mas como experiência de vida para continuar, eu tenho grandes ensinamentos. E eu me lembrei de um momento em que já tinha voltado o lockdown, ainda tinha muitas restrições de viagem, de fluxo de shopping que estava restrito, etc.
E aí a gente sentou com o board para fazer o planejamento estratégico e a gente convidou o Ferreirinha, né? Para mim, eu sou fã ali, ótimo. Acho que ele traz reflexões muito fortes, né? E profundas. E aí naquele momento de o que vamos fazer, quais são as estratégias, mas está muito difícil. E aí falou, peraí, tá muito difícil para quem? Tá muito difícil para o cara do Cinemark, que ele não só não pode abrir a sala de cinema, mas quando ele puder abrir, ele nem vai ter filme produzido para expor, porque parou a indústria inteira. Esse cara tá com problema. Não vocês que estão com a operação voltando, aquelas verdades duras, mas que traz um pouco do choque de realidade, né? De fato, naquele momento, a rede conseguiu sair mais forte por todos esses movimentos, mas quando você olhava para o lado, realmente foi devastador ali para alguns segmentos, para alguns negócios desestruturados, e isso, até do lado social humano, ele é pesado, né? E aí, eu sei que você faz um trabalho institucional também muito forte, né? Não só na BF, nas associações, mas trabalho com ONGs, etc. Da onde vem essa vontade de retribuir aquilo que você aprende, aquilo que você recebe para institutos, para situações ali que eu vi tanto de refugiados a sustentabilidade, né? Eu sei que vários anos aí seguidos ganha prêmio na feira de franquias. Como que é esse trabalho social também que você participa? Rodrigo, cara, projeto social eu vou te colocar que são lava a alma, tá? Você fazer o bem no dia a dia, retribuir. Eu não tenho uma origem, talvez é uma coisa que já carreguei, ou mesmo, se eu falo sobre os meus maiores momentos de dificuldade, pessoais e profissionais, inclusive as pessoas, tudo bem, hoje como master franqueado, como acionista ali principal da Alpha Graphics, mas eu começo 100% do zero. Então eu não venho com uma estrutura financeira para começar. Agora, todo esse momento eu começo do zero porque eu tive um momento de vida, um momento profissional de reconstrução. A gente sai da pandemia forte como reconstrução. A conexão com esses dois momentos é que muita gente me ajudou, muita gente me estendeu a mão, muita gente viu que eu estava eventualmente em algum momento no fundo do poço e foi lá e me tirou. Então, talvez uma retribuição natural, eu não preciso esperar uma nova pandemia, ou não preciso esperar que alguém vá ao fundo do poço para precisar ajudá-lo. Então, essa atenção que eu busco ter no geral. Eu gosto, quando eu falo de uma das ONGs que a gente ajuda, o Instituto AME, que é de atendentes muito especiais, ela vem de uma provocação que eu faço, aí também está um pouco na filosofia, de você, quando a gente fala sobre inclusão, a gente vê iniciativas maravilhosas que estão acontecendo, mas eu costumo discutir um pouco a superficialidade de algumas discussões, ou superficialidade de alguns programas. E aí quando eu vou para o AME, eu falo assim, a gente faz a contratação de atendentes com síndrome de Down. A contratação de síndrome de Down, que você tem um aprendizado no dia a dia para trabalhar com executivos com síndrome de Down, é uma coisa de ensinamento para nós, maravilhoso. E estamos dando oportunidade para eles, tem competência para trabalhar, tem posição. Quando eu for para uma ONG de refugiados, você imagina o que é uma pessoa, o que passa na cabeça de uma pessoa, de uma família que sai de uma guerra, que ela não escolhe para onde ela muitas vezes vai, ela simplesmente vai. É uma chance de recomeço de vida num outro lugar, com uma outra cultura. E a gente, dentro da superficialidade, a gente fala assim, mas quem são... De onde vêm refugiados, né? Aí você pergunta, vão falar que vai vir da Venezuela, vai vir da Síria, vai vir do Haiti, que não é... Aí você pensa assim, não, no Brasil hoje a gente recebe refugiados de mais de 70 nacionalidades diferentes, muitos em regiões e localidades absolutamente esquecidas no mundo, principalmente na África Central ali, que vêm recomeçar a vida. Aí recomeça uma vida sofrendo racismo, que não fala o idioma, que não tem uma cultura igual. Como que você recoloca essas pessoas na sociedade? Então,
esse é o tipo de ajuda que eu gosto, ajuda que pode transformar a vida das pessoas de uma forma. E aí o legal é que a gente lá na AlphaGraphs, a gente não ajuda só no modelo de filantropia. A gente ajuda, e aí eu participo diretamente, como transformar como discutir essas ONGs para que elas se tornem também negócios sociais, que tenham uma visão de formação de marca, que tenham um desenvolvimento de produtos, que tenham até mesmo ajudá-los em conexão com empresas para para poder ajudar ou pessoas. Então a gente vai muito além, ou busca ir muito além de uma filantropia e sim de uma mentoria, de um conselho para levar elas para um próximo nível. Aí teria aqui muitas iniciativas para falar, tanto na área social que a gente ajuda, quanto na área ambiental e agora de governança corporativa. Não, é bom. Essa parte do empreendedorismo social é muito interessante porque não é só... Muitas vezes tem aquela ajuda do dar ou ensinar a construir, né? E ele é muito forte e eu acho que isso vem de uma essência genuína, né? Hoje a gente vê muita empresa tentando forçar uma regra ou um discurso sobre inclusão ou sobre ESG, etc. E aí você percebe que isso não é natural, né? Eu falo que eu tive muita sorte na minha trajetória, na minha jornada, porque eu conheci pessoas incríveis e estive em lugares incríveis. E assim como eu comecei na ABF, na época a ABF tinha o braço social que era a Afras, né? Você deve lembrar bem. E eu trabalhei diretamente com a Elaine estará aqui também com a gente no nosso podcast. E são pessoas, né? Na época ela e o Cláudio Tcheg estavam à frente. E você percebe que é deles, é genuíno deles aquilo de tentar transformar negócios insustentáveis, em viáveis, em ajudar, em construir, em edificar, e isso vem, né, vai mudando o nome, né? Antigamente era muito sustentabilidade, agora fala só ESG e tudo, mas acho que a essência ela é a mesma, né? Voltou para a sustentabilidade. Elaine faz parte comigo, um dos meus desafios na BF é a cadeira como diretor responsável pela Comissão de Sustentabilidade, que legal. ESG. A Elaine é uma peça fundamental nessa comissão. O legal, quando você pensa no franchising, quando a gente pensa quanto a nossa presença em milhares de municípios brasileiros, o impacto que a gente consegue ter se cada franqueado de todas as nossas redes, de alguma forma, se envolverem com alguma ação social, alguma ação ambiental. Pode ser na menor cidade do Brasil, com uma micro franquia. Se ele tiver um pequeno impacto, olha o tamanho do impacto que a gente pode fazer. Quando a gente fala em número de unidades franqueadas pelo Brasil, mais de 200 mil pontos de vendas ou franqueados, olha o tamanho da escala do impacto social e ambiental que a gente pode ter. É isso que a gente... então, incentivar que façam. Outra coisa que eu gosto, Rodrigo, que é o seguinte, eu aprendi a não julgar as iniciativas, você tratar a individualidade com respeito. Então, se você quiser amanhã fazer um apoio ambiental e cuidar de abelhas africanas, tá tudo bem. Se você quiser cuidar de idosos para a área de educação ou para trabalhos contra o etarismo, por exemplo, tá tudo bem. Se você quiser cuidar de crianças no esporte, como a Vida Corrida, que é uma das ONGs que a gente também ajuda no Brasil, da Neide Santos, tá tudo bem. Então, o importante é você incentivar com que cada indivíduo se envolva naquilo que uma paixão dele move. Então, sem julgamentos. Se todo mundo se mexer, a coisa fica mais legal. E eu acho que o efeito multiplicador que isso também tem, né? Eu lembro, uma parte que eu quase nunca conto é que eu caí no franchise e eu não fazia ideia do que era, né? Tava um momento de vida pessoal ali de tentar me encontrar, tentar entender o que eu podia produzir de bom para mim, para minha família, etc. E eu caí na BF lá, numa entrevista, acabei tendo a oportunidade de participar, e ali eu começo uma jornada que me trouxe até aqui, né? Mas quando você falou sobre você devolver, porque você teve momentos ali do fundo do poço que alguém te estendeu a mão e ofertou tudo,
a forma como eu conheci a Elaine foi muito nesse sentido, porque eu estava justamente nesse momento de entender qual que era meu papel, quem eu poderia ser, contribuição, etc. E eu era estagiário ainda da ABF, ela foi lá e me entregou uma gravata. E eu falei, nossa, que legal, né? Obrigado, mas tem um significado? Ela falou, tem, eu tenho certeza que você ainda será um executivo de grandes empresas. Então eu já estou te antecipando a gravata. Tudo bem que eu não usei a gravata depois, né? Mas É um símbolo. é um símbolo, né? E foi interessante porque naquele momento eu era super jovem, estagiário, e você vê de uma pessoa que é uma referência te dar um apoio como esse, né? Eu lembro sempre disso, eu sempre falo disso com ela, quando ela estiver aqui eu vou relembrar essa história, porque é isso, essa consciência que ela gerou em mim lá há 20 anos faz com que eu possa usar muito disso para apoiar um time que está começando, apoiar um franqueado que está começando e que está aprendendo, e essa responsabilidade social ela acaba reverberando, né? Você tem essa gravata? Tenho. Vamos fazer um quadro dela. Boa. Ela tem que explorar um pouco de física quântica, aí vamos para junto com filosofia, mas você olhar para ela todos os dias vai te fazer muito melhor do que você lembrar de vez em quando dela. Então, se quiser, eu te presenteio com um quadro para a gente colocar isso. É como uma medalha na nossa ultramaratona, tem que estar exposta, tudo isso. Eu gosto muito, uma lição que eu aprendi numa oportunidade, quando eu tive a reconstrução e fui escolhido para ser o presidente da Alfagraves no Brasil, ainda como executivo, eu me recordo de duas coisas, de duas lições do Neóclis Carvalho, que é uma das pessoas que eu homenageio aqui no livro, na BF. A primeira coisa que ele me falou foi, enquanto todo mundo vinha o parabéns, e pessoas que muitas vezes não viraram ou tentaram se tornar os meus melhores amigos naquele momento, ele falou duas coisas para mim, dois ensinamentos muito importantes para a minha vida. O primeiro foi bem-vindo à solidão, tipo, porque agora você vai viver uma vida de... boa parte dos problemas você não vai ter com quem falar, com quem conversar, com quem dividir, então buscar as conexões que sejam relevantes naquele momento. Mas a outra coisa que ele falou é o seguinte, que foi uma lição para nunca esquecer de onde eu tinha vindo, ou pelo que eu passei. E ele me incentiva, e eu faço até hoje, que muitas vezes eu vou trabalhar de metrô, eu vou trabalhar de ônibus, trabalho a pé, porque porque quando a gente migra, quando a gente passa eventualmente para um outro nível, a gente esquece aquilo que passou. E aí isso me ajuda muito em exercício a valorizar o que eu tenho hoje. E valorizar e a respeitar os outros que muitas vezes têm uma outra tipo de dificuldade. Então, eu gosto muito de criar símbolos desse tipo. Então, funciona até como armaduras, como às vezes eu não quero ir treinar, tô meio baixo astral e tal. A primeira coisa que eu busco é a minha camisa dos 75 quilômetros. Legal. Parece que a hora que você veste aquela camisa, aquilo vai. Olha o que eu já fiz, né? Olha o que eu já fiz, aí eu relembro. E para correr a maratona, a ultra, no caso, se você recordar, eu pendurei um banner na minha casa, gigante, ficou maravilhoso na decoração maravilhosa que a minha esposa faz. Eu consegui colocar ali um banner do percurso para todo dia olhar, pensar, mentalizar cada um daqueles 75 quilômetros que a gente ia correr, sabendo da altitude de cada uma delas, da inclinação. Então, assim, cria. Então, essa gravata se olhar para ela, vai te fazer muito melhor. Eu vou trazer pro meu bate-papo com ela e depois eu te mando. Mas isso me lembrou também uma outra passagem, eu não vou citar nome nem a rede, mas eu estava fazendo a gestão e um plano de negócio com um franqueado que estava num momento super difícil. Assim, ele tinha tido mais de 10 lojas e ele estava numa situação financeira muito delicada, quase sem solução. Assim, era um projeto e um cenário muito difícil para ele conseguir estabilizar financeiramente, conseguir ter operações ali que fossem saudáveis para ele, e isso obviamente já estava afetando a vida pessoal, depressão. Ele já não queria participar de reunião, me falava que às vezes não queria nem sair da cama, e ali era um momento de conversas difíceis, né? Porque ao mesmo tempo em que você precisa dar uma orientação e uma instrução
técnica sobre o que tecnicamente precisa ser feito para equilibrar fluxo de caixa, olhar as operações mais viáveis, etc., e as decisões difíceis que precisa se tomar para poder equilibrar isso, é você lembrar que tem uma pessoa ali que está num momento super delicado. E aí eu lembrei que já tinham me contado sobre a história que ele tinha sido um triatleta, né, e que ele ia bem, era amador, mas que ele tinha feito provas grandes como a gente, né, que fez provas grandes mesmo tendo uma vida normal e não de profissional. E aí eu fiz uma reunião com ele, eu cacei na internet, consegui achar uma foto dele triatleta. Oi. E aí eu coloquei no slide da apresentação, tava falando tecnicamente e subi. Eu falei, esse cara já conseguiu fazer essa coisa, né? Quem é você hoje, né? Você já fez isso, você sabe a jornada, você sabe o caminho que você precisa percorrer. E aí ele se emocionou, tudo. E foi super legal e é um case porque ele de fato conseguiu se reestruturar. A gente encerrou muitas lojas e com as poucas que ele ficou, ele conseguiu dar a volta ali no resultado e até hoje ele tem. E fiquei sabendo que ele conseguiu depois voltar a crescer. Ótimo. Então... A gente precisa, nesses momentos, a gente precisa se livrar de âncoras, precisa levar, são crenças limitantes, mas também objetos ou referências, qualquer coisa que nos puxa para baixo. Relações também, conexões. Tem uma expressão que eu adoro, gosto muito, que é quando você quer, eu até trouxe ela como uma das manchetes do meu último workshop, quando você quer se você quer passar para um próximo nível, prepare-se para se despedir de muita gente. Então você precisa se livrar de alguns momentos. E aí essa conexão que você faz de mostrar ao que ele já fez, aonde ele já chegou, você trabalha a confiança dele, você trabalhou a autoestima dele, você trouxe esperança para ele, você trouxe força para ele. E ao mesmo tempo, encerrar operações, e uma das competências mais complexas que a gente tem hoje é saber tomar decisões difíceis, principalmente sob pressão. Né? Então é outra competência que tem essas 42 que que eu consegui mapear para dizer, cara, o que a gente precisa fazer? Então, esse é um exemplo. Então, são as nossas medalhas, mas que são as de conquista, mas a gente precisa ter as referências de onde a gente veio ou de quem nos fez uns turnover aí de carreiras para ajudar. A gratidão é indispensável. Muito bom. E, bom, Xará, falei que a gente ficaria horas aqui conversando, porque tem muito assunto, a gente nem entrou a fundo, a gente na convenção acabou falando bastante do livro, né? Inclusive a gente presenteou toda a equipe e os franqueados com ele, mas eu queria trazer um último ponto aqui para saber de projetos, né? Primeiro fiz a provocação e perguntei ali, com 50, você zerou ali a vida fazendo ultramaratona, livro, projetos, representações institucionais, etc. Ele falou, não, é só o começo, né? E aí você contou um pouquinho também desse novo livro. O que você tem para frente aí? O que você está pensando de iniciativas institucionais, com a própria Alpha Graphics, com a rede? Eu vou trazer... Eu gosto muito de frases, eu gosto de citações, pode ser estoicas ou de qualquer coisa. Coisas que me ajudaram, e aí você vai entender como eu tô guiando a minha vida já há alguns anos. Duas frases extremamente relevantes para mim, que eu aprendi eu prefiro ser feliz do que ter razão. Então hoje eu compro talvez 90% menos brigas do que eu comprava antes. Isso me deixou muito leve. A outra, que é a última das últimas frases, que eu procurei quem foi o que professou essa frase, que é: o que eu critico em você, eu fortaleço em mim. Eu adoro essa frase, porque eu passei, eu fiz isso, aí eu já conectando com a resposta, eu fiz um exercício de tudo o que eu criticava nas minhas relações, pode ser com os meus pais, pode ser com a minha esposa, pode ser com os meus filhos, com meus amigos. Então, a gente está sempre, muitas vezes, criticando, julgando. Então, se eu criticar qualquer coisa, eu perdi agora a chance de te criticar se eu não for fazer exatamente o contrário. O que eu quero dizer com isso? Hoje eu sou, eu gosto, a minha vida eu levo de uma forma que eu consigo equilibrar ela de uma forma leve, gostosa. Eu aprendi a
a dedicar tempo a coisas que eu não gostava, até mesmo na gestão da empresa, a cuidar de uma forma geral. Então, isso me deixou muito leve de escolher aonde eu estou. Aqui por exemplo, com quem eu estou, com quem eu estou dividindo as informações, o que eu falo. Tudo isso me ajudou. Alpha Graphics, a gente está num momento muito bom, é o melhor, consecutivamente dizendo, mas o melhor ano da história no Brasil. A gente tem hoje, a gente está completando esse ano, Rodrigão, 35 anos no Brasil. Ela depois do McDonald's, a marca mais antiga, americana mais antiga de franchising no Brasil. Ou seja, esse é um patrimônio que eu tenho e que eu cuido como se fosse da minha família. A gente, mas crescendo de novo, de forma muito responsável. A gente conseguiu ampliar o nosso portfólio de uma forma muito, também como ajuste pós-pandêmico. A gente hoje não é uma empresa só de impressão, a gente conseguiu aumentar nosso portfólio, então a gente está crescendo. Paralelamente, eu fortalecer, pensando muito no capitalismo consciente, todas as nossas ações, pensando em todos os stakeholders que estão ligados a nós. É em busca do resultado, é em busca do lucro, mas com impacto na sociedade, com impacto diretamente nos colaboradores, cuidar das pessoas. Para dar um exemplo a você, nós temos alguns programas na empresa, um deles recentemente, que chamamos de Calma da Mente, era um trabalho disponível a todos os colaboradores da rede, só para trabalhar a questão de saúde mental de todos os colaboradores. A gente tem um estudo que a gente segue, que hoje em torno de 30% da folha de pagamento de uma empresa, ela é perdida por questão de saúde mental. Presenteísmo, absenteísmo, turnover, tudo isso faz com que a gente perca. Então tudo que a gente faz hoje, assim, o trabalho técnico, a gente está pronto, está preparado, a gente sabe. Tem instituição. Então a gente está cada vez mais cuidando ali das pessoas, mas de uma forma genuína, na prática. Dei um exemplo para você que acabei de fazer a maratona, uma parte da maratona de São Paulo, ajudando um colaborador nosso, Marcelo, com 65 anos de idade, no dia do aniversário dele, na semana ali, a completar a primeira maratona dele. Então a gente busca, de novo, o que eu posso fazer para transformar a sua vida. Essa é uma das nossas missões do dia a dia ali. Não, isso é muito legal, porque reverbera, né? A gente foi impactado por pessoas que... Eu não gosto muito da palavra fã, assim, de ser fã de alguém. Acho que a gente é impactado por atitudes, comportamentos e histórias que as pessoas percorreram, né? E aí, a partir do momento que a gente também consegue impactar para que pessoas se motivem a, de repente, iniciar uma corrida, almejar fazer uma maratona, né? Eu tenho certeza que você tenha tido uma influência muito grande para ele poder fazer essa prova, esse marco. Ele com certeza vai impactar outras pessoas que também vão se inspirar, seja pelos 65 anos, seja pela iniciativa de saber que sempre é tempo de aprender e começar a fazer coisas novas, né? Então isso é super legal. Eu prometi para o Xará que eu não ia fazer mais nenhuma proposta indecente aqui, já fiz várias, mas eu queria te agradecer mais uma vez, tanto por essa vontade de fazer parte, de contribuir. Você esteve com a gente lá em fevereiro, está aqui com a gente hoje. Eu quero dizer que, da mesma parte, pode contar comigo e com a nossa estrutura aqui para qualquer projeto, para qualquer desafio aí que edifica, né? Eu acredito mesmo em conexões. Eu sou daquele de ter poucas e profundas conexões, né? Ainda mais no mercado que ele é muito amplo, né? Que tem muita gente, etc. Eu acho que se a gente consegue tirar aquilo que a gente realmente tem de genuíno em conhecer as pessoas, em contribuir com as pessoas, o resultado ele é muito grande. Então quero te agradecer de coração pela participação e estamos junto aí nos projetos, vamos nos encontrar muito. Eu que te agradeço por não me convidar para mais loucuras, primeiro. Por enquanto. Mas agradeço. Eu creio que quando o meu agradecimento a você, levar para a convenção, trazer aqui, é um exercício de confiança. Quer dizer, você... Então, eu que agradeço a confiança de você deixar eu falar com o seu público, sua rede. Um beijo na sua família. Fica com Deus. Obrigado. Valeu, Xará.
Pessoal, bom, espero que tenham gostado aí do nosso episódio super especial. Mais uma vez convido vocês a se inscreverem no canal, acompanhar os outros episódios, porque aqui as histórias, as conexões são sempre muito ricas e muito bacanas. Então espero vocês no próximo. Um grande abraço.